Olá, sétimo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa quarta aula, onde a gente vai fazer a correção dos exercícios propostos na apostila, tá? Começando na página 8, a gente viu que neste infográfico traziam orientações sobre higiene pessoal e ela estava dividida em três partes: a saúde física, mental e qual que era a outra? Emocional. Então, olha só, na atividade 1, leia os comentários abaixo e assinale a alternativa que contribui. Então, a primeira diz: eu não gosto de água, eu tomo qualquer coisa para matar a sede. Lembre-se que hidratar-se é diferente de matar a sede. Hidratar-se é repor a água do sangue. Matar a sede, você realmente bebe qualquer coisa. Na letra, no número 2 aqui, ele diz: durmo cedo para evitar ficar cansado. Muito bem, é a recuperação do corpo, que diz aqui, que é onde a gente repõe as energias. No item 3, ele diz que para manter a saúde em dia, come, faz as próprias alimentações e caminha. É alimentação saudável e exercício, tá? Então, de acordo com essas itens aqui, apenas a 2 e a 3 estão certas, porque hidratar é diferente de matar a sede. No exercício 2 diz: reflita sobre os seus hábitos e o que você pode melhorar. Eu coloquei aqui que a gente tem que reduzir o açúcar, reduzir a ingestão de gordura, aumentar o exercício, dormir em torno de 10 horas por noite, ingerir 8 copos de água por dia, e não pode esquecer que se o corpo trabalhar demais, ele estafa, estressa e entra em colapso. Então eu coloquei aqui também a hora de lazer, tá? Que brincar também é saúde. Na página 9, ele dizia aqui um texto sobre a cárie, sobre açúcar, a produção da saliva, e ele pergunta aqui no exercício número 1, em relação à produção da saliva e a bactéria, qual é a relação entre elas? E você tinha que saber que a saliva é uma enzima ácida, então ela reduz o número de bactérias, porque ninguém consegue sobreviver num meio ácido, né? Se você não limpar a sua escova de dente, também pode ter bactéria? Sim, claro. Ela se torna um meio de cultura por falta de higiene. E não esquecer de trocar a escova de dente a cada 6 meses, tá? Na questão número 3, eu fiz de mim. Cada um vai fazer de si, então eu fiz de mim. O que mudou na minha escovação quando eu tinha rotina de trabalho e na rotina de pandemia? Porque na rotina de pandemia a gente tá mais lento, né? A gente tá mais em casa, então alguns hábitos mudaram. O que eu reparei? Quando eu ia trabalhar, eu escovava o dente antes de sair de manhã, eu escovava o dente antes de sair à tarde, depois do meu almoço, escovava o dente depois de jantar e antes de dormir eu passava o Listerine. Em todas as minhas escovações, eu uso fio dental. Eu sou viciada em fio dental, eu amo fio dental. Agora que eu tô na pandemia, eu escovo o dente depois do café da manhã, continua sendo a mesma coisa, só não saio. Escovo depois do almoço, continua a mesma coisa. E escovo antes de dormir, a mesma coisa. E continuo usando Listerine do mesmo jeito. Portanto, eu não tive alteração na minha escovação. É claro que quando você vai dormir na casa de um amigo, de uma amiga, viajar para um hotel, visitar parente, você tem que aumentar o número de escovação, porque você vai cumprimentar as pessoas na mesa do café da manhã. Então, quando você dorme fora da tua casa, você, quando acorda, vai no banheiro e faz higiene pessoal. Faz xixi, escova o dente, lava o rosto, penteia o cabelo para chegar à mesa do café da manhã higienizado.
Depois do café da manhã, escova de novo. Depois do almoço. Aí depende de onde for o jantar, se você estiver num hotel, se você estiver numa festa, hospedado em algum lugar, você pode escovar antes do jantar também para não chegar com halitose no jantar. Depois do jantar você tem que escovar e não pode esquecer de fazer flúor uma vez ao dia. Como à noite a gente vai dormir, geralmente das 10 da noite até as 6 da manhã do dia seguinte. Então, neste período, a gente fica com a boca fechada. Então, a gente faz o uso do flúor, preferencialmente à noite, tá? Na página 12, na página 10, a gente tinha aqui o exercício a respeito. Eu pedi para vocês conversarem em casa, né? Ah, não, mentira, esse aqui é outro. Esse aqui é o do texto da varíola. Então, o que acontece? Aqui, ele pergunta na letra A o que estava presente na mão da ordenhadora e você tem que saber que é o vírus que estava na mão dela. E na letra B, por que o experimento funcionou? Porque o menino conseguiu produzir anticorpo. Primeiro ele se contamina com o vírus, depois ele desenvolve o anticorpo, tá? Agora aqui é para dizer sobre a vacinação. Então isso aqui geralmente é texto de redação, tá? De vestibular de Enem. Eles te dão palavras-chave e pedem para você criar um texto. Então, o que ele diz é que o texto tem que ser argumentativo, você tem que usar coisas que vão convencer a pessoa sobre a importância da vacinação, usando as duas conjuntos de palavras, carteira de vacinação e viagem internacional. Então, a minha ficou assim: as vacinas mantêm o sistema imunológico atualizado, são registradas na carteira de vacinação e propiciam, se você não tiver a carteira de vacinação em dia, você não pode vacinar. Então, elas propiciam viagens internacionais, viagens para países onde as doenças letais estão manifestadas. Pensei na questão da África, da febre amarela, da dengue, da malária, que são vacinas que tem que estar na nossa carteira em dia, tá? Aí, falando da minha carteira, porque, né, aula virtual a gente dá aula sozinho. Então, a minha carteira está atualizada, eu tenho todas as vacinas em dia. As últimas que eu tomei foi rubéola, HPV, H1N1, a influenza, a febre amarela, e que eu me lembre foram essas, tá? Na página 13... É isso, produção. Na página 13, a gente tem aqui... Ah, esse aqui que eu queria que vocês tivessem feito, né? De alguma forma, ou conversado com a família, para ver uma campanha, para ver o que passa na cabecinha de vocês a respeito de conscientização de vacinação. Aproveitando que nós estamos na pandemia do Covid. Qual é a importância da vacinação? Por que as pessoas não aderem às campanhas de vacinação? Vocês vejam só a questão do isolamento social, como está difícil fazer no Brasil, com festa clandestina, com churrasco, com gente na praia, com as estradas abertas, as pessoas morando numa cidade e trabalhando na outra cidade. Vejam como é difícil. Então, proponha as atitudes que podem ser feitas. O que você faria se você fosse ministro da Saúde, ou se você fosse secretário municipal da Saúde? Quais as ações que a gente tem que tomar, tá? Isso dá para ver agora perfeitamente, fechar portos, aeroportos, fique em casa, né? A campanha Fique em Casa, a campanha Use Máscara, Lave a Mão, tá? E aqui no final da página 13, você aprendeu da diferença da defesa do corpo dos
anticorpos específicos e os inespecíficos, você tinha que classificar. Então, o suor é uma forma de remover a sujeira, por exemplo, da pele. Então, ele é inespecífico. A pele, ela combate qualquer agente que queira entrar dentro do nosso organismo, então ela é inespecífica. Os anticorpos, eles já são específicos, cada doença tem o seu anticorpo que vai nos defender. A fagocitose é uma forma de digestão intracelular, então ela digere qualquer coisa que passar na frente dela através do vacúolo digestório. E a memória do sistema imunológico, ela é específica, cada chave com a sua fechadura, né? Então, se você tem anticorpos contra o sarampo, não adianta achar que está prevenido da Covid, que não está. São vírus diferentes, então as chaves para essas fechaduras também são diferentes. Tudo bem até aqui? Na página 14, a gente tinha uma charge para ser vista aqui, ó, um infográfico, leitura de imagem, de novo. Então, o carinha diz, a gente não acredita em vacina. E cadê a tua família? Tá em casa com sarampo. Como que a vacina contra o sarampo podia agir nessa família? Imunizando. Letra B, na sua opinião, ela é uma bobagem? Para mim, não. Para mim, é um mal necessário. Todo mundo tem que tomar um Pix para poder ficar protegido na vida toda, tá? Tudo bem até aí? Última página, última atividade era a respeito da gripe espanhola que aconteceu no planeta Terra em 1918, junto com a Primeira Guerra Mundial. Foi outro problema, como está acontecendo agora com a Covid, né? Então, partindo do texto aqui que dava as informações para gente, ele pergunta na primeira questão, ela é classificado como endemia, epidemia ou pandemia? Tá aí escrito na terceira linha, aqui ó, da segunda para a terceira linha, que foi no mundo simultaneamente. Então é pan, porque pan em latim significa tudo, o planeta todo. Na questão número 2, ele fala que a gripe espanhola foi uma doença grave que levou muitas pessoas à morte. Qual o tipo de vírus que causou essa gripe? Está escrito aqui, era uma forma que já existia antes de H1N1. E ele pede para dizer como é que surgiu esse vírus para a humanidade. Como o H1N1 é um vírus formado por RNA, ele sofre uma situação chamada mutação. Então, ele vai se aperfeiçoando conforme ele vai encontrando anticorpos pelo caminho. O vírus também tenta sobreviver. Então, ele vai, quando ele replica ou copia, ele também pode copiar errado, pode ter um crossing over, quebrar em algum lugar errado daquela estrutura de DNA, né, que a gente conhece. O DNA não é assim, dupla hélice. Então, essa fita aqui, ela é copiada por um RNA. E quando ele vai copiar as informações, às vezes ele copia a informação errada. E nessa cópia errada, ele acaba se tornando uma mutação. Tudo bem? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.